Bem-vindos ao Conta Certa, o podcast da MPK Contabilidade. Aqui falamos de negócios, falamos de gestão, falamos de empreendimentos. Vocês estão então acompanhando a mim, Kaique Valença, e a meu primo, Felipe Félix. Pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje, nosso terceiro e último episódio falando sobre sucessão empresarial nas empresas familiares. E para isso, nós recebemos hoje aqui uma convidada muito especial, Fernanda, do Colégio Baby-Leu. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Que bom. Fernanda, para iniciar esse papo, a gente gostaria de saber um pouco da história do Baby-Leu, né? De onde surgiu, como foram os primeiros passos dados pela escola, para a gente contextualizar aqui o pessoal. Eu sei que história tem, viu, Fernanda? História tem. E você faz parte dela também, né, Kaique? Com muito amor. Na verdade, o Baby-Leu surgiu de uma ideia... Minha mãe trabalhou 28 anos em uma empresa, né? E foi professora de Kaique, né, Kaique? E depois que ela se aposentou, a gente inventou, na verdade, né, para começar a história do Baby-Leu, né? E aí a gente deu a ideia a ela de montar a escola. E ela disse, ai meu Deus, vou sair, vou me aposentar e vocês já estão procurando o que fazer. Eu querendo descansar e vocês inventando trabalho para mim. E aí foi onde tudo começou, né? A gente procurou um local especial, né? E aí, hoje o Baby-Leu já tem 12 anos de existência, vai fazer 13 anos, dia 25 de junho, que é o aniversário de Tia Leleu, da idealizadora, né? Esse projeto, é verdade. E hoje estamos aí, graças a Deus. Fernanda, no caso, então, foi uma ideia de vocês, não foi uma ideia de sua mãe. Não foi a ideia de minha mãe, foi a ideia das 3 filhas, né? No caso, eu, Jéssica e Chay. Mas não tinha o que se falar em montar um negócio sem a figura. A principal, né? Que, na verdade, não podia fugir, né? No caso, ela com esse tanto tempo de trabalho, né, que ela teve, né? A gente não poderia montar outra coisa. Teria que montar realmente uma escola, e uma escola voltada para a educação infantil. Perfeito. Né? E desde o primeiro momento, Fernanda, vocês iniciaram juntas na administração da escola ou isso foi iniciado primeiro pela mãe de vocês? Sim, quando surgiu a ideia de montar a escola, eu trabalhava ainda em uma instituição, escola também, que eu sou formada em pedagogia. Bacana. E com licenciatura em educação infantil. E aí, minha mãe, no caso, eu e minha mãe, a gente pensou, né, em montar. E aí veio Jéssica, que é da área de fisioterapia, e a gente juntou. Aí depois veio o Chay, que é da área de arquitetura, e aí começou. Meu pai, como trabalhava em outra instituição, porque também é pedagogo, né, ele também é formado. E aí, é a profissão da família. É a profissão da família. É como a nossa, é a profissão de contador, de advogado, todo mundo. Exatamente. É contador, advogado. E aí meu pai se aposentou também e depois ficou com a parte financeira da escola. E aí hoje o Baby-Leu é conhecido como a escola da família, né? Ou seja, genuinamente familiar, sim, né? Com certeza. Todos os membros familiares ali envolvidos, sim, apesar de especializações bem diferentes. E assim, sabe, Felipe, o que mais me chamou a atenção é que é o processo de criação da empresa. Porque a gente sempre vê aquele pai, aquela mãe, aquele avô criando um negócio para ele ser sucedido. Isso é a chamada sucessão tradicional. Vocês não, vocês fizeram ao contrário, né? Foi uma ideia dos filhos. Um estímulo, né? Um estímulo dos filhos, mas que é um negócio assim, com a cara da mãe. Exatamente. Né? Exatamente. Então, muito interessante. Essa história eu não conhecia. Essa história também do formato. Tô descobrindo agora. É verdade. Né? A gente não queria, na verdade, que ela ficasse parada, né? Aposentou, vai ficar em casa? Não. Aí a ideia que a gente teve foi de montar realmente uma escola. Aí iniciamos com o berçário, né? Com o que hoje é chamado de creche e educação infantil, que vai até os 4 anos, ou até os 5, perdão. E depois a gente resolveu colocar o ensino fundamental. Aí botamos hoje o ensino fundamental, que hoje a gente tem a licença até o 5º ano do ensino fundamental menor. Fernanda, né? e esse planejamento de vocês, como é que vocês fizeram? Vocês se reuniram as irmãs e depois foram levar para ela? De quem foi a ideia principal? Quem foi a pessoa que falou, rapaz, vamos montar um negócio? Foi conjunto? Como é que foi isso aí? Se eu contar para você como foi a ideia de como surgiu, foi minha mãe deitada numa rede na minha casa, na casa dela. E aí, minha irmã chegou e falou, mãe, que tal a gente montar um berçário? Do nada, aí né? Ela ficou sem entender na hora. Ela,
não, deixa de invenção. Aí eu disse, não. Eu disse, mãe, bora, vamos, é uma ideia legal. É o que você faz, você tem toda uma bagagem, já são 28 anos de experiência, né? E eu acredito que é uma coisa que vai dar certo. Mas a gente tem que ver local, a gente tem que ver estrutura, como é que vai fazer. Então começou assim, mais uma conversa, um bate-papo. Mais uma conversa, um bate-papo. Exatamente. E uma ideia e uma conversa muito corajosa, porque você ter uma vida toda dedicada à iniciativa privada, né? Sim, você sim. como empregado, Sim, né? sim. E nisso ela tinha quantos anos? Mais ou menos, você sabe dizer? Tem 28 atrás, com né? 12 anos atrás, minha mãe tinha 48 anos. Então, e ela tá com iniciar a empreender com aos 48, não é fácil. Já se aposentando, né? Não é fácil. Você sai do CLT para poder empreender. E a né? própria linha Você tem que ter coragem, a própria realmente. linha de negócio que vocês escolheram, porque assim, a área da pedagogia, a educação infantil, principalmente, que é a área que vocês trabalham, assim, eu sei que é muito desgastante. Com certeza. Todo o trabalho de professor, né, é desgastante. Minha mãe é professora, né, a gente tem professores na família, mas a área infantil é um trabalho duplo, né? Não é só professor, é professor barra pai e mãe, né? Com certeza. É bem complicado. Mas assim, eu acho que tudo que é feito com amor, né, na verdade, eu acredito que não tem como dar errado. Então, assim, minha mãe, ela amava o que ela fazia. Ela não gostava, ela amava o que ela fazia. E eu acho que isso que... E o amor também da gente, né? Olha, já tô emocionada. O apoio, né? Isso é muito importante. Quando você vê apoio nas pessoas próximas, eu acho que você sente uma segurança de que pode fazer dar certo. Exatamente. A gente tem força. Porque ter força só pela gente, né? Às vezes é mais difícil, né? Exatamente. Ô, Fernanda, e como, a partir dessa conversa, como foi que, de fato, isso saiu de uma conversa de um quintal de casa, né? Na rede, para, de fato, uma escola construída, uma escola funcionando? Então, juntou a experiência da minha mãe com a minha, né? Eu tive que pedir demissão da onde eu estava trabalhando para poder me juntar a ela. Corajoso. Sim. Passo corajoso. Exatamente. E tive todo o apoio da escola que eu trabalhei. Coisa boa. Foi. Quando eu falei, a pessoa, não tô acreditando. Eu disse, sim. Eu disse, vou seguir em frente, porque eu vou montar uma coisa que é minha. Né? Uma coisa que é nossa, no caso, porque era da minha família, né? Perfeito. E a gente montou, pegou toda a bagagem que a gente tinha e montamos. Eu tinha uma bagagem boa também, eu tinha 17 anos de experiência já na área. Também, né? E aí a gente uniu as forças todas, o amor todo, e hoje tá aí, né? E dá pra ver o amor. Fechou, né? É porque fala de família... É isso mesmo. Mexe, né? Mexe. Ô, Fernanda, eu achei curioso, obviamente, você com a sua formação já na área, sua mãe com, além da formação, uma experiência ímpar, né, nessa área, e suas irmãs, que entraram, uma arquiteta e a outra fisioterapeuta. Como é que entraram nesse projeto? Então, inicialmente, quando a gente tinha o berçário, a Jéssica, que é a fisioterapeuta, ela entrou para fazer Chantala nas crianças, né? Que é aquela massagem relaxante. Entendi. E a gente comprou um ofurô, e aí idealizamos um cantinho especial para isso. Ela fazia massagem, fazia fisioterapia nos meninos. Então, foi bem legal. E Chay, ela disse, eu vou entrar no mesmo barco. Quero estar com vocês, eu quero estar com vocês. Aí todo canto que tinha lá, eu vou botar isso, vou fazer isso, aí vamos reformar para isso. Então, uniu todo mundo e cada uma fazia uma coisa, entendeu? E cada uma tinha o seu setor dentro da escola. Que bacana. A gente dividiu tudo certinho. Eu fiquei com a parte da coordenação, minha mãe ficou com a parte da direção. Aí depois meu pai entrou para ficar como diretor financeiro. E minhas irmãs começaram a dividir. Dá para ver, sabe, Fernanda, que você fala muito em amor quando você fala da sua família, né? Com certeza. E é uma coisa que mexe muito. Que bom, né? Mas apesar de todo o amor e apesar de toda essa coesão que é lindo de se ver e com certeza está no DNA do negócio e da família de vocês, eu tenho certeza que também surgiram diversos desafios. Ai, meu Deus. E como? E o maior desafio, eu acho que foi a pandemia. Né? Para o ramo escolar. A pandemia foi para a gente crucial, né? Crucial. Mas na pandemia você já tinha uma escola relativamente, eu diria até um pouco mais estabelecida. Né? Já sim, mas o problema para a gente é porque era educação infantil. Então, para você dar aula online,
Não é fácil. Criança... Mas a gente venceu. Conseguimos. Montava estrutura na escola, botava câmera, dava aula para os meninos, inventava, criava. Graças a Deus, então, uma equipe maravilhosa dentro da escola. E eu sei que eu posso contar. Que é uma coisa também que mexe comigo, né? Um cenário de incerteza muito grande na época da pandemia, mas alguns ramos sofreram mais. Foi bastante. E foi uma época que foi bem complicado, porque os meus pais, eles tiveram Covid, né? Sim. Minha mãe ficou internada 24 dias, né? Usou balão de oxigênio e tudo. Foi a primeira pessoa a usar o balão aqui em Aracaju, né? Meu pai foi para UTI, foi entubado também. Então, foi uma fase bem complicada, né? E a gente precisou realmente se ausentar da escola. E, graças a Deus, a gente não deixou nada a desejar. Porque a gente, na época, tinha uma equipe realmente... Obrigada. Tinha uma equipe, graças a Deus, que a gente pôde contar, né? E não deixou, como diz a história, nenhum buraco. Coisa né? boa. E aí, graças a Deus, meus pais venceram a Covid. E aí eu sempre dizia, quem venceu a Covid é igual foguete. Foguete não tem ré. Vence qualquer coisa. E hoje estamos aí, graças a Deus. Falando assim, Fernanda, desafio, eu tenho certeza que deve ter sido o maior de todos. Realmente a Covid. Mas e lá atrás, quando vocês estavam, daquele momento que vocês estavam na rede e falaram, não, vamos abrir uma escola, né? Vamos trabalhar. Sim. Daquilo, como é que aquilo virou concreto? Porque eu tenho certeza que também tiveram desafios ali, Até né? porque, pelo que eu entendi, nenhuma de vocês até então já havia empreendido. Nada. Né? Ninguém. Sempre foram CLT. Sempre. Todas. Todo mundo. Tanto meu mundo. pai, como minha mãe, como minhas irmãs, todo mundo. É o outro lado da moeda, sim, né? Sim, E como foi essa experiência de todas entrarem juntas, né? E os desafios iniciais lá daquele comecinho? A gente gostaria de saber, Fernando, dos desafios como instituição, como empresa, né? Lá do começo. E também os desafios entre vocês. Porque, como o Kaique bem pontuou, apesar do notório amor que vocês têm e da coesão, né? Eu acho que entrar de cabeça em um projeto desse mostra o quão conectadas vocês eram e continuam sendo. Mas é um projeto sem certeza, né? Você está investindo tudo sem garantia de nada. É como eu falei, empreender não é fácil, né? E começar do zero, principalmente, né? A gente começou com nada. Tivemos que alugar uma casa para poder adaptar. E quando a gente deu a ideia de, não, bateu o martelo, conseguimos a licença de tudo, vamos abrir as portas. É no mesmo lugar que é hoje? Não. O Babyleu era no Salgado Filho. Eu achei que vocês tinham começado já na... Não. Hoje, graças a Deus, a gente já está na estrutura onde a gente realmente construiu, né? Não, é linda a estrutura de vocês. É maravilhoso o espaço. A primeira vez que fui, fiquei apaixonado. Quem não conheceu, pode ir lá para conhecer, né? Muito boa. E a gente começou realmente do zero. Então, cada batida, cada tocada de campainha... Vocês estavam... meu Deus, descia as escadas correndo para poder atender. E conseguimos. Aos pouquinhos a gente foi, né? Agora andando com as próprias pernas. Né? A gente não tinha nada, absolutamente nada. E já nos desafios entre vocês, né? Porque a gente sabe que empresa, ela gera muita obrigação. Sim. Né? E tem uma cobrança muito grande. Como era que vocês faziam para organizar, primeiro, essa divisão de tarefa entre vocês? E segundo, na resolução dos problemas. Eu imagino que nem sempre havia unanimidade nas decisões. Sim. Né? Então, com certeza. Como era que isso era resolvido? E desculpe, Fernanda, essa própria divisão, né? Porque, como você falou, cada um atuava em uma área, né? Mas às vezes eu acho que choca, né? Não, isso aqui eu defini tal coisa. Aí ao funcionário, não, mas sua irmã já falou para fazer diferente, né? Isso. Eu tenho certeza que isso acontece. Assim, na verdade, lá, como eu falei, a gente tem os cargos diferentes, né? A gente determinou que cada uma... Tipo, eu seria da parte da coordenação, como eu já tinha dito. Minha mãe ficava na parte da direção e minhas irmãs ficavam na parte de marketing, Chay, né, no caso, e na parte de arquitetura. E Jéssica, ela ficou um tempo e depois ela começou a trabalhar por ela mesma, entendeu? Ela virou influência digital hoje. E com muito sucesso. É verdade. E a gente começou tipo...
determinar cada situação. Por exemplo, tinha algo que os pais queriam falar. Aí falava com tia Nanda, porque tia Nanda era na parte da coordenação, coordenadora pedagógica que resolvia. Aí era uma coisa tipo de compras, de algo mais sério. Aí a gente envolvia tia Leleu. Aí, tia Leleu, é aqui, cadê o Dindim? Vamos comprar as coisas, tá? Leleu, um beijo enorme pra você, viu? Ela gosta muito de sua família, Kaique, é uma família muito querida. E Chay, ela ficava mais para direcionar a questão do marketing, né? Ela me ajudava muito. Eu falava ajudava porque ela não está mais comigo, ela está mais interno, externo lá dentro da escola, não. Porque minhas irmãs, elas vão embora, né? Então, eu falei, a gente já tá entrando em outro assunto. E elas vão embora, elas conseguiram o green card, né? Todas as duas. Jéssica já vai agora em julho. E Chay, eu acho que daqui para agosto, setembro já tá indo também. E aquele projeto que começou com as 3 irmãs hoje. Mas assim, é o que eu digo, vai deixar saudade, mas eu acho que o amor continua o mesmo, né? Bom. Vai ter a distância. É verdade. Né? Faz parte. Desculpa. Não, fica à vontade. A gente está aqui para falar exatamente disso. Não tem como falar de empresa e não falar de família. De família. Né? A gente sabe disso, a gente vive isso e a sensação é a mesma. Né? A gente convive mais... Mas é o que eu sempre digo, existem as empresas de família. E eu sempre falo, não é fácil ter empresa em família, porque cada um tem uma opinião diferente, cada um pensa de uma maneira diferente. Mas o Baby tem 12 anos de existência e eu acho que a gente nunca teve uma desavença de nada. Coisa boa. E assim, não é só meu pai, minha mãe, minhas irmãs e eu. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e dentro do Baby Leu eu tenho família, né? Eu tenho as minhas primas que trabalham comigo, né? Tem sobrinhas da minha mãe. São quantas pessoas hoje lá, Fernando? Assim, em média de total 31 funcionários. De 30 a 31 funcionários, em média, grande, né? Porque tem os professores extras também, né? Que a gente chama. Então, sempre rodou muito bem, assim, essa interlocução entre família, entre colaboradores. Sim. É como eu digo, ninguém é perfeito. Isso. Né? Vai existir sempre os problemas, mas a gente tem que saber contornar eles, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente sabe muito bem. A gente vai lidando e, assim, não é fácil também lidar com os pais, porque hoje eu digo sempre que os pais são mais carentes do que as próprias crianças. É verdade. As crianças a gente consegue contornar com todo o amor que a gente tem. Mudaram muito, mudou bastante. Antigamente, assim, o pai soltava lá eu hoje sou formada em pedagogia e sou técnica de enfermagem também. Mas hoje eu digo que eu tenho um pouco também de psicologia. Porque acaba a gente também tentando, às vezes, até ajudar ali determinadas situações para poder agradar todo mundo, né? Verdade. É interessante porque a gente sente isso em todas as áreas que a gente trabalha. A gente aqui, como contabilidade, a gente tem a oportunidade de ter o contato com diversas áreas do mercado, né? Diversas. E isso é interessante porque, assim, com o passar do tempo e o aumento da tecnologia, as relações pessoais vão se tornando cada vez mais importantes, né? E o grau de necessidade, o grau de intensidade aumenta bastante. Sim. Né? Uma coisa que seria, logicamente, o contrário, né? Se eu consigo aproximar a pessoa através da tecnologia, na lógica, né, a necessidade humana deveria ser um pouco mais distante. E a gente vê na prática que é o contrário. E é justamente isso que vai tornando o diferencial, né? Exatamente. Aqui na MPK mesmo, eu sempre enxerguei a MPK não como uma empresa de contabilidade. Contabilidade é o que a gente entrega, mas nós somos uma empresa de relacionamento. O cliente ele tem que se sentir bem, tem que se sentir seguro, né? Ele tem que confiar na gente. Porque contadores tem vários, mas qual que é a diferença de um para o outro? Né? Então, é no relacionamento, na sua qualidade profissional. Claro que a capacitação é importante. Hoje nós temos os melhores profissionais do mercado, mas o cliente está aqui não apenas por isso. Ele está aqui porque quando ele entrega, ele confia, né? Ele tem um histórico. Ele vai procurar uma solução. Exato. Né? E ele sabe que vai ter. É a mesma coisa com o pai que entrega seu bem mais precioso. Mais precioso mesmo. Não tem dinheiro no mundo que equivale ao valor de um filho.
Com certeza. Hoje, né? quando as visitas chegam Entrega lá na no mão de Baby Leo para vocês. poder conhecer, Isso. eu sempre digo, olha, vão conhecer outro espaço para vocês realmente colocarem na balança, vocês verem realmente onde vocês vão deixar, porque hoje você não está deixando qualquer coisa, né? É como o Kaique falou, é o bem mais precioso que os pais têm, né? Que são as crianças, né? E aí é nessa decisão que eles precisam tomar e tomar certa. Ô, Fernanda, e quando vocês iniciaram, vocês fizeram algum tipo de curso, alguma especialização específica para empreender? Ou vocês foram no feeling? No feeling. No feeling. Na experiência, na bagagem que a gente Sim. já tinha, Até na porque verdade. também, né, Fernanda, é tanto investimento, né? Na hora de começar aqui, Muito. Não sobra muita coisa. né? Hoje a gente tem, no caso, faz cursos para poder, na parte da educação mesmo, né? Entendi. Para poder chegar, porque hoje Você é pode tanta citar coisa, alguns dos tecnologia. Eu fiz um em São Paulo, né? Mas é mais para a área dos sistemas, essas coisas, né? Tá, entendi. E aí a gente vai adequando de acordo com a necessidade realmente da escola, né? E aí a gente conhece como é que a gente tem lá, como funciona tudo, e a gente vai adequando de acordo com a necessidade mesmo. E aí hoje estou lá na escola, né? Eu estou assumindo, né, o cargo, né, da minha mãe agora. E aí Mas ela eu tenho tá... certeza que ela vai continuar ali também. Não, né? ela não deixa não. Ela sempre tá lá. Ela sempre faz, ela gosta. Porque hoje a gente fornece a alimentação lá dentro e preparamos lá dentro da escola mesmo. Então, ela gosta de estar ali comprando a coisinha fresca, né? E ela tá indo para algum outro cargo, Fernanda? Ou ela tá se afastando, Não, entre aspas? Ela tá se afastando, entre aspas. Ela hoje tá querendo descansar mais um pouco. Ela já trabalhou demais, Já né? trabalhou. Agora vocês deixam, né? Eu disse a ela, mais ou menos. Só não deite na rede de novo. Vai surgir outra coisa. Vai que surge um Baby Leo nos Estados Unidos. Evite a rede. Pra frente, evite a rede. Me diga uma coisa, Fernanda. Eu queria voltar a um assunto que você, no começo a gente tá repetindo. Amor, amor, amor. Quais são os princípios assim que regem? Que cada família é de um jeito, né? Na de vocês, o que é que você enxerga que rege muito vocês, assim? Rapaz, eu acho que a palavra que define a gente realmente é o amor. E eu acho que o respeito, acima de tudo. Né? Eu acho que quando você tem respeito, e é como você falou, cada um tem uma opinião, mas você precisa respeitar a opinião do próximo. E a gente chega a um denominador comum e sempre resolve alguma coisa, né? Sabe por que eu pergunto isso, Fernanda? Porque quando a gente vai falar de cultura empresarial, numa empresa familiar, a cultura da empresa é a cultura da família. Então, se é aquela família é uma família mais cartesiana, uma família mais fria, uma família assim mais individualista, a empresa vai ser do mesmo jeito. Os funcionários segue o mesmo padrão. Segue o mesmo padrão. Exatamente. Já é uma família mais extrovertida, mais brincalhona, os funcionários vão seguir o mesmo padrão. Exatamente. Né? Não adianta eu chegar numa família que gerencia uma empresa assim e exigir o contrário. Os funcionários não vão seguir. Não. Né? É reflexo, né? É o reflexo. É o que eu sempre passo. Sempre quando eu faço reunião com os funcionários, eu sempre falo, gente, as crianças passam o maior tempo com a gente. Se a gente parar para pensar e contar o tempo de horas que eles estão aqui, eles ficam mais com a gente do que com os próprios pais. Então, hoje, o que todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem suas situações em casa e tudo. Eu acho que do portão para fora, deixa lá fora. Agora, do portão para dentro, tragam a melhor coisa que existe no mundo, que é o amor. Então, eu acho que vocês passando isso para eles, eu acho que realmente o trabalho não tem como ser diferente. Legal, Fernanda. Fernanda, e ainda nesse assunto, né? Hoje, vocês têm, tecnicamente falando, algum documento que rege essa relação, a solução de conflitos? Ou vocês sentam e conversam e decidem, ou cada um determina exclusivamente a sua área de competência? Como é que vocês resolvem isso internamente? Não entendi, não. Vamos lá. Quando existem conflitos em relação às decisões, certo. Né, vocês têm hoje alguma formalização, algum acordo de sócios, por exemplo, algum documento? Não, vocês resolvem tudo conversando. Conversando. Na base da conversa mesmo.
Graças a Deus a gente não precisa de documentação, não. Perfeito. Assim, para poder, né, resolver, não. Não, até agora não. E essa Graças a separação, Deus. Fernanda, como é que funciona? Família e trabalho, hein? Porque já vai mais de uma década aí. Né? Então, é meio complicado, né? Se reúne no final de semana, vamos descansar, e fala de trabalho. Fala de trabalho. Fala de trabalho. Impressionante. Chega no sábado, vai pra casa de tia Leleu, todo mundo. Mesmo todo mundo se encontrando de segunda a sexta no Baby-Leu, mas todo mundo se reúne no sábado. Até porque vocês sagrado. têm uma característica, porque todo mundo tá lá, né? Todo mundo Eu tá acho lá. que quando tem membros que não participam, fica um pouco mais fácil você não falar. Exatamente. Né? Mas com todo mundo participando, realmente é complicado, né? É verdade. E como é esses assuntos? E já teve algum momento, né, de uma parte contaminar a outra negativamente, tanto trabalho casa, né, como casa-trabalho? Não, acredito que não. Vocês sempre resolveram isso de maneira muito tranquila, apesar de nem sempre Sim, apesar de não concordar, mas às vezes a maioria vence, né? É verdade. E aí a gente acaba, queira ou quer não, todo mundo aceitando. Que coisa boa. Fernanda, falamos um pouquinho do passado, da criação, da história da empresa, da história da família, dos princípios que regem vocês, que é o amor que você ficou bem claro. É, né? Verdade. Falamos um pouquinho dos desafios. Vamos falar um pouquinho agora dos próximos passos. Como você disse, suas irmãs estão indo para... Dos próximos capítulos. Suas irmãs estão indo, graças a Deus, graças à preparação delas, né? Verdade. Vão residir nos Estados Unidos. Sim. Né? E você está assumindo essa... Na verdade, você está assumindo como a única responsável. Na verdade, eu sempre estive à frente. Isso, né? isso. Porque a coordenação, ela não deixa, né? A coordenação pedagógica é a operação, é o produto da empresa. E sempre né? quando tinha algo para resolver, minha mãe sempre dizia, não, vá resolver. Entendi. Ela sempre ficava realmente no cantinho para eu poder, assim, tia Leleu, chegue junto, né? Mas realmente. Ou seja, está se concretizando, pelo que dá para eu sentir na nossa conversa até agora, que toda a sua família embarcou num projeto de Fernanda. Exatamente. Né? Claro que Fernanda não começou sozinha, não está sozinha, eu tenho certeza que não vai ficar. Não. Mas sempre foi um projeto de Fernanda. Né? Suas irmãs ajudaram, sua mãe ajudou e continuará ajudando, né? Enfim. Mas o projeto sempre foi seu. Então, assim, pro forma... Não, na verdade, assim, o projeto foi de todo mundo, né? E a idealizadora do projeto sempre foi a minha mãe. A gente sempre tocou o barco junto com ela, né? Tava ali juntos. Mas eu acho que, como eu tenho essa parte do lado da minha formação, né? Perfeito. E é o que eu realmente, como eu digo, hoje você não precisa gostar, você tem que amar o que você faz. E eu amo o que eu faço. E faço com o maior orgulho do mundo. Então, assim, eu acho que ficou mais fácil, né? Para eu tocar esse barco. Não só, mas com todo mundo junto comigo. As coisas foram se encaminhando para isso, né? Exatamente. Então, pela minha área, minha mãe falou, suas irmãs vão embora, quem vai decidir é você, se você quer ficar ou não. Aí eu falei, eu quero ficar. Ela, tem certeza? Aí veio aquela, né? Mãe, não aí eu, ai meu Deus, e agora? Aí eu disse, não, tenho certeza. Meu esposo também é formado em pedagogia. Hoje ele trabalha em instituição. E hoje eu estou trazendo ele aos pouquinhos para ficar comigo. Reforçando o time, né? Devagarzinho, né? Sim. Ele está entrando e a gente vai estar aí somando, né? Tanto na área familiar, mais um, né? Para poder se juntar, como agora na área empresarial também, né? E agora, Fernanda, a Fernanda como a diretora oficialmente, né, como a head ali do grupo de vocês, da empresa de vocês, quais são os passos que você está pensando para os próximos meses, próximos anos? Quais são os sonhos? Eu sei que vocês já criaram e construíram uma empresa bem sólida. Eu vou manter, na verdade, a essência, né, do Baby-Leu. Eu vou manter essa essência que foi onde foi tudo idealizado por minha mãe, né? E eu acho que é só pensar em crescer, né? Vocês querem crescer e ampliar a empresa? Ampliar para a educação infantil. Hoje a gente tem a licença para até o 5º ano, né? Como eu falei, do ensino fundamental. Mas eu não penso em crescer para o ensino fundamental. Eu penso em crescer a quantidade de turmas que eu tenho já da educação infantil. Mas mantendo esse foco Mas infantil. Mantendo o foco. Que sempre foi o DNA. Sim.
E aí eu acredito que eu acho que o primordial de tudo é continuar com a essência que já existia, né? Na verdade, hoje o Baby Leo tem um nome, Baby Leo, é de Leleu, né? Então isso nunca vai perder. Isso sempre vai continuar. Independente se for tia Nanda que vai assumir agora, meu esposo Cristiano que está chegando para somar comigo, né? Mas mesmo de longe, né? As minhas irmãs disseram, eu vou estar participando. Eu disse, não se preocupe, filha, hoje a tecnologia ajuda tudo. Então, elas mesmo de longe, elas vão estar juntinho de mim, né? Para poder me ajudar e a gente vai continuar aí com esse barco. E vocês consigam ampliar bastante e crescer, porque realmente, assim, eu conheço e sei da qualidade lá de vocês. Nós temos excelentes empresas aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? Mas cada um tem o seu DNA, cada um tem o seu perfil. E achei muito interessante quando você falou, pai, né? Vá olhar, vá conhecer, vá ver o que é que se encaixa mais para você. Né? Talvez o Baby Leo não seja o ideal para você. Exatamente. Né? Isso é normal, faz parte. Isso. Né? E hoje o mundo é para todo mundo. É para todo né? mundo. A identificação com o cliente ela é muito importante. Né? A gente não pode estar a todo custo querendo botar gente para dentro que não se identifique. Exatamente. Hoje a gente tem o diferencial da gente, Felipe, mas eu nunca prendo ninguém para ficar no Baby Leo. Sim. Eu acho que o pai que tem que resolver. Eu não quero hoje meu filho no Baby Leo, por isso. Às vezes é longe da casa. É uma às vezes, opção. E aí eu não vou chegar, não, vai ficar, tem que ficar. Não. Eu sempre mostro realmente que existe o lado da moeda, né? E eles precisam realmente definir. Claro, até porque essa identificação é o que vai gerar a satisfação do cliente e a longevidade daquele cliente na sua empresa. Não adianta forçar uma situação onde o pai não vai estar satisfeito e ainda vai sair falando mal. Exatamente. Né? Então é muito melhor hoje a gente conseguir essa identificação com o nosso cliente, saber que o Baby Leo não é para todo mundo, nem é todo mundo, é para o Baby Leo. A gente parte dessa premissa aqui também, né? Apesar de sermos uma empresa hoje grande, né? A gente recebe clientes que a gente diz, não é com a gente. Não tem o perfil do que, não tem o perfil. Mas vocês fazem a contabilidade. As pessoas julgam muito também, mesmo sem conhecer. Sim. Né? Hoje, se às vezes passa, não vou colocar não, porque aqui é num bairro muito caro. Sim. Porque aqui... Gente, vocês nem entraram, né? Para saber como é que funciona, qual é o valor, Então, assim, a gente tem as missões, a gente tem os nossos compromissos, né? Tem a parte pedagógica e tudo que é super importante. E eu acho assim, o pai hoje, para ele escolher, realmente ele tem que parar, pensar, analisar aonde vai deixar o seu filho ou sua filha. E voltando até o que Kaique falou, eu sempre digo, não está deixando qualquer coisa, né? Hoje está deixando um bem mais precioso. Eu sempre falo, é a minha frase lá na escola, é justamente essa. Então, assim, pense, analise, coloque e veja. Agora, eu garanto uma coisa, botando no Baby Leo, tá garantido, eu garanto. Fernanda, você chama, aluno, que vocês chamam assim As crianças? As crianças. São quantos alunos? Vamos falar assim que vocês têm lá hoje. Eu hoje digo que são os meus filhos. Seus filhos, né? Segundos filhos, né? Hoje são os meus filhos. Hoje eu tenho 2 filhos mesmo, de sangue. Mas hoje eu digo que as crianças são os meus filhos. Porque, como eu falei, o Baby Leo é muito pequeno. Né? E por se tornar pequeno, mas é grande na questão que eu posso falar é de conhecer cada um. Hoje o diferencial do Baby Leo é porque a gente conhece individual cada criança, né? Hoje tem o tio Marcos que fica na recepção, né? Que ele fica recepcionando as crianças. Hoje eles conhecem pai, mãe, tio, avó, todo mundo que chega para poder pegar os meninos lá, as crianças. E aí eu sempre falo, meu Deus, o diferencial do Baby Leo, a gente tem que permanecer com esse diferencial, porque hoje a gente consegue trabalhar individual com cada um e conhece cada um, né?
Acho que é super Isso importante. é um diferencial muito grande, porque gera um Isso. tratamento personalizado, Isso, né? exatamente. De acordo com a necessidade de cada criança, que tem Isso. muito mais necessidades Exatamente. do que um adulto, por exemplo. E Né? a gente sempre chama ou aluno ou criança. E você pode Depende. falar quantos tem lá, mais ou menos assim? Hoje a gente tem média de uns 50, 60 50 a crianças. 60 crianças lá que vocês atendem. Né? Exatamente. É um atendimento muito personalizado, Sim. né? Eu já tive a experiência, particularmente, de ter contato com algumas mães, né? E a gente vê o nível de envolvimento, né? Sim. Que elas têm com o Baby Leo, Com certeza. né? E a dor que elas ficam quando terminam, né? Parece eu sempre que tá... digo que os pais hoje é igual a funcionário. Hoje o pai que entra na escola, lá no Baby Leo, ele tem que vestir a camisa, né? Por quê? Porque quem dá é a lei do retorno. Quem dá o retorno são as crianças. Então, se o pai está satisfeito porque a criança chega em casa, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, hoje eu aprendi isso, hoje a tia fez um carinho diferente, hoje a tia fez um penteado. Então, isso, queira ou quer não, é realmente, eu digo, veste a camisa para poder realmente fazer a... Eles ficam integral lá? Hoje a gente tem integral? o turno, tem o tem as estendido duas opções. e tem o integral. São três. São três opções. Isso. O turno, Um turno, Sim. estendido e o integral. o estendido, como é que funciona? O estendido, ele funciona de 7 a 1h30. Entendi. E o às turno é 13h30. até 11h30, não é isso? Um turno vai até Aí, 11h30. tô sabendo. E o integral vai até às 17h. Eu tô sabendo por quê, né? Porque como eu estava falando para Fernanda mais cedo. Eu tenho um sobrinho que tá lá, né? Sim. E assim, tá adorando. Ai, né? que bom. Ele feliz. veio de outra escola, como você sabe, que ele não teve uma adaptação boa. Foi o primeiro ano dele em contato com a escola, né? Sim. Ele Não sempre... é fácil também, né? O primeiro ano, Exatamente. outras É muita crianças. mudança, né? Você passou sua vida toda vivendo em um ambiente seu, que é dentro de casa. Seu pai e sua mãe acabou. Com pessoas que você confia, né? E de uma hora para outra, na cabeça dele, né? Você é colocado em um ambiente diferente com pessoas desconhecidas. Então é uma mudança muito brusca. É um ambiente diferente, pessoas desconhecidas, mas é um ambiente próprio para a criança. Exatamente. Né? Eu acho que é onde se torna, eu acredito, que mais fácil a questão da adaptação. Tem essa questão que eu sempre digo, não vai cortar o cordão umbilical, ele vai esticar. Né? Eu digo sempre porque, assim, as crianças, quando vão, elas são bem apegadas às mães. E eu tenho crianças que têm realmente dificuldade em relação à adaptação. Vocês têm algum protocolo, assim, de adaptação? Algo? A gente faz, tem termos, Ou seja, quando sim. a criança chega, ela passa por um período de adaptação. De aclimatação. Exatamente. Ali até ela tá... eu tenho crianças que fazem adaptação em uma semana, tenho crianças que fazem adaptação em um mês, tenho crianças que fazem adaptação em 2 meses, 3 meses, e aí vai dependendo de cada um, entendeu? Eu achei interessante porque na primeira semana que meu sobrinho estava lá, né, e isso reflete muito da cultura, não só da dona, né, das donas, mas também dos funcionários, que, como a gente falou, é reflexo. Exatamente. Né? Desde a professora que fica com ele, até por todas as pessoas que ele tem contato. E o que foi que me chamou a atenção? Você falou do Marcos, que ele fica na portaria. Isso. Não é isso? Na primeira semana dele lá, ele já colocou o Marcos na oração. Ai, tá vendo? Toda noite ele faz a oração dele, agradecendo as coisas importantes do dia dele. E ele colocou o tio Marcos na oração, porque chama ele no microfone. Então, assim, para você ver a referência que isso se torna, né? Não é só a tia Nanda, dona da escola, não é só a professora que passa o dia todo com ele, foi o tio ali da portaria que talvez em nenhum momento de passagem, que passou 5 segundos com ele, mas fez uma brincadeira, mas atendeu de uma maneira mais afetiva. Hoje a gente faz questão que todas as crianças de lá do Baby Leo, elas não conheçam só a professora que está dentro da sala, mas em si todos os funcionários. Porque nem sempre ali a professora pode até faltar. Adoeceu, está de atestado, faltou. E agora? A criança está ali adaptada só com aquela tia? Não. Vira um ambiente de acolhimento, né? Exatamente. Desde da pessoa que entra até a pessoa que ele passa o dia. Tanto que hoje a camisa isso me chamou a atenção, dos nossos funcionários o atendimento, o acolhimento é o nosso DNA. Que bacana. Eu, como fosse, né, serei em breve com fé em Deus. Com fé em Deus. Apesar do Felipe aí já tá chegando aí. Pai de primeira viagem. Poxa, tô ali com meu filho. Qual é a idade ideal?
Assim, claro que isso não é algo fechado, mas tem uma idade média ali que é ideal, né? Sim. Qual é? Hoje, procurar, na verdade, hoje funcionamos a partir de 4 meses. 4 meses. 4 meses. O pai quer deixar lá na escola, já pode deixar a partir de 4 meses de vida. Você iniciou dizendo que vocês iniciaram lá com berçário. Iniciamos com berçário. Na minha cabeça eram 2 anos. Não, quando a gente mudou para essa sede nova, né, a matriz agora lá nos Jardins, a gente começou a ficar só com 1 aninho. Começou a andar, dava os primeiros passos, a gente pegava. E aí começou a surgir os irmãos de quem estudava lá. E as mães começaram a ficar desesperadas. Tia Nanda, por favor, abra o berçário, abra o berçário. Minha gente, pelo amor de Deus, deixa de invenção. Aí eu disse, não vou abrir o berçário. Não, tia Nanda, por favor. Aí ia para um berçário, tirava a foto, me mandava. Você vai deixar eu matricular? Não é possível uma coisa dessa. Aí eu, tia Leleu, e agora? Aí ela, você que sabe, resolva. Você resolveu, eu bato o martelo. E aí foi onde eu disse, não, essa faixa de idade aí de 4 meses ainda está naquele período de amamentação da mãe, né? Sim. Eu tenho algumas mães... Não deve ser fácil conciliar isso. Não, né? Mas a gente dá ajuda. Algumas mães... Tem algumas crianças que as mães amamentam e tem outras que já não precisam de amamentação, que tiram a mama antes do tempo, né? Até mesmo por conta mesmo da criança mesmo, né? Isso. Que não quer. Mas as crianças que as mães amamentam ainda, muitas elas levam um saquinho de leite, né? A gente faz a conservação dele no freezer. No refrigerado. E tem, o refrigerado, e depois a gente faz um banho-maria. Já vem um saquinho pronto, já esterilizado, Quer dizer, tudo quando direitinho. A gente fala assim, no perfil da empresa de vocês, a gente não fala de educação, a gente fala de criação. Porque passa pela parte de alimentação. Hoje a gente tem nutricionista, tem psicólogo. Psicológica. É verdade. Realmente é um estudo. É um estudo. Verdade. Ô, Fernanda, você também falou num ponto interessante, né? Kaique até ressaltou, que é que nem sempre o Baby Leo vai ser uma escola ideal para aquele pai, para aquela mãe. O que é que o pai e a mãe, na sua ótica, precisa levar em consideração na hora de escolher a escola do seu filho? Eu acho que hoje a estrutura pesa, né, também, né? E eu acho que essa questão também de quantidade de crianças em cada turma. Certo. Hoje eu prezo muito lá no Baby Leo em relação a isso, né? Hoje eu digo que não adianta ter quantidade e não ter qualidade. Perfeito. Né? Eu sempre falo também isso para os pais. Eu disse, não adianta você ter 25 crianças numa turma e você não conseguir atender as 25 crianças. Eu hoje prefiro ter 10 e conseguir atender individual cada uma. Entendi. Né? Então, eu acho que é isso, né? É a questão da segurança é primordial também, né? Desde quando você é recebido ali na portaria até a estrutura completa, né? Eu acredito que sim. E ver realmente a questão da equipe, como é que funciona, a questão dessa divisão de tias em sala de aula, eu acho que é primordial. E hoje muita gente pesa, infelizmente, pelo valor, né? Sim. Hoje o Baby Leo existe um valor, né? Que é o valor pelo que a gente tem para oferecer, né? Sim. E cada um coloca na sua necessidade. Sim. Mas, assim, existe o valor fixo, logicamente, que se disser, tia Nanda, não tem como chegar, assim, um desconto, alguma coisa. Logicamente que tem. Como eu digo, não adianta você julgar de fora sem conhecer o produto ali dentro. E aquilo eu tenho certeza que tem muitos pais que gostariam de estar com os filhos no Baby Leo e talvez não tenham as condições financeiras para isso. Tenho certeza que muitos pais com condição talvez falam, não quero isso, eu quero não me atende, né? Não me atende, é demais, eu quero que meu filho seja criado de outra forma. Enfim, depende. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Exato. A gente nunca vai conseguir ser 100%. Exato. Isso deveria ser um mantra, né? Para toda empresa. Exatamente. Você tem que saber quem você quer. Mas eu acho que, assim, graças a Deus, a minha equipe é muito bem preparada. Todos têm, graças a Deus, a gente tem os primeiros socorros. Então, assim, eu acho que o que realmente a empresa precisa para manter, né, em relação à escola, graças a Deus, a gente está dentro do padrão. Vocês fazem muito treinamento lá com a equipe? Sim. Assim, principalmente com os funcionários. É importante, Tia Leleu, né? é bem rígida. Isso é importante porque você se preocupa com o grau de qualidade, né? E outro ponto importante também que eu acho
o dono estar presente. Sempre. O que engorda, Sempre. nosso Gado, avô sempre disse, o que engorda o gado é o olho do dono. Exatamente. Não é que os colaboradores não vão fazer um bom trabalho. É porque a percepção é outra, mas a de que é um noção interesse? outra, de que é um né? interesse ali? Eles vão, os colaboradores, a equipe, ela tem que vestir a camisa, mas Isso. ela tem que vestir a camisa de um projeto que é seu. Exatamente. Se você que é o maior preocupado, você que é o idealizador do projeto, não está lá, eles perdem um sentido do porquê trabalhar por esse projeto. Exatamente. Né? Ah, não tá aqui não, tá tudo certo. Não. Então tá. A gente tá lá todo dia, toda hora e todo momento. Essa questão que você falou, Fernanda, do não conseguir agradar todo mundo, como eu falei, né, devia ser um mantra. Quando você entende isso, você fica em paz. Né? Porque acho que um dos piores erros cometidos nos diversos setores, quando você quer agradar todos os clientes, quando você quer agradar todos os colaboradores, não existe o 100%. Né? E aí, quando você fica em paz com isso, as coisas começam a fluir. Né? A fluir e a afunilar. Porque, como a gente falou anteriormente, vai gerando identificação. Né? E só fica quem tem essa identificação. Pra gente, a gente cobra muito. Como dono de empresa, meu Deus, eu preciso manter isso assim, desse jeito, porque não vai dar certo se eu não manter, se não for assim, não flui. Não é assim. A gente precisa, como você falou, a gente precisa entender que nós nunca vamos agradar todo mundo. Né? É um cenário muito negativo quando o gestor ele se torna refém das próprias decisões, né? Ele se torna refém muitas vezes dos colaboradores, porque ele pensa, se eu tomar essa decisão, eu posso perder fulano, né? Ele se torna refém dos clientes, porque na cabeça dele ele não pode dizer um não, porque ele pode perder aquele cliente, e aquele cliente ele é muito importante. Lá, se cada um fizer a sua parte, a coisa vai fluir perfeitamente. Não precisa eu estar dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Eu acho que você sabe o que você tem que fazer, faça. Meu papel é lhe dar as ferramentas e lhe direcionar. Exatamente. Fazer aí eu sempre digo, eu sou só. Eu lido com o pai, eu lido com o aluno, eu lido com o funcionário, eu lido com tudo. E consigo, você tem um simples negócio para fazer e eu preciso estar, por que você não fez? Mas eu não falei que era assim? Não é. Faça o seu papel, vai sair perfeitamente. Você tá ali, como o Kaique falou, você tem as ferramentas. Por que não faz? Isso. Né? Mas estamos faz parte, aí, né? faz parte. Se fosse fácil, todo mundo fazia, viu? Verdade. E esse acho que é o principal papel do gestor, né? É direcionar. É direcionar e prover. Né? Não é estar ali relembrando todo dia, né? Tem que direcionar. E sempre querendo fazer o melhor, procurando o melhor. Exatamente. Fernanda, estamos aqui encaminhando para o encerramento. O bate-papo está maravilhoso. Ai, que bom. Né? Mas eu gostei muito da história. É uma história bem diferente, porque foi uma história de construção conjunta, de gerações na família. Como eu disse lá no começo do bate-papo, geralmente é o avô ali que cria, o pai, e aí vai para o filho, que vive aquele mundo, aí vai para os netos, né? Que é o nosso caso. Né? A MPK hoje tem 170 pessoas trabalhando. Mas quando nós Você falou netos, eu agora me lembrei. Licença, desculpa interromper. O meu filho mais novo, ele sempre fala, mamãe, ele uma vez escreveu uma carta para minha mãe, para a avó, vovó, eu vou querer ficar como diretor do Baby-Leu. Pronto. Já providenciou a sucessão, né? Aí, pra você ver. Então, assim, vem realmente passando, né? Aí eu sou o meu filho, pelo amor de Deus. E sabe por que isso? Porque ele já é criado ouvindo isso. Ele é criado vendo a mãe com o nome Baby-Leu. Nas reuniões de família Baby-Leu. É a mesma coisa pra gente. Como a MPK, ela antecede a gente. Felipe tem 32, eu tenho 30, a MPK tem 33. Então, assim, ela foi criada. Nós crescemos vendo a família, nosso avô falando, nossos pais falando, tios, enfim. E a gente sempre fala isso. A MPK é um irmão mais velho pra gente, né? Então a gente tem um sonho de trabalhar, de agradar, de fazer parte desse meio. Eu digo sempre que o Baby-Leu é a segunda casa. A gente primeira passa casa mais é tempo. A minha, né? E a segunda casa é o Baby-Leu. Às vezes eu até brinco, meu Deus, eu acho que o Baby-Leu tá sendo a primeira. É onde a gente passa mais tempo, porque né? a gente passa mais tempo, se dedica realmente, né? Na casa a gente vai dormir, né? Mas chega em casa, toma banho, janta e vai dormir. No outro dia, pra onde? Pro Baby-Leu. E deita na cama e ainda fica com a cabeça ainda ali. Fica mil. Não, e agora com o marido entrando na... Aí ele olha, e o filho diretor?
falou, né? Já, né? Não vai dar certo esse negócio. Mas vai, porque deu até agora. Passando de de muito geração amor. para geração, exatamente. Isso, Fernanda, acho que só reflete a positividade da imagem, como ele enxerga. Porque, assim, grande parte também dos sucessores, eles têm a visão muito assim, 880, né, da empresa. Ou ele vê aquilo como uma coisa muito positiva, né, como ele tem aquela sensação de pertencimento, como é o caso claro do seu filho, que já se vê ali, ele tem quantos anos? Ele tem 10 anos. 10. E o mais velho, 3. E já se vê ali, né, porque ele vê aquilo como extremamente positivo. É o dia a dia, na verdade, né? Mas ele poderia também, como a gente já viu outros casos, dele ver como negativo, né? Porque ele poderia ver só a falta de tempo da mãe, né? O afastamento, né? E aquilo ali acaba criando uma competição, né? Para disputar a atenção. Mas a gente precisa, né, conciliar até isso. É importante. A gente precisa saber dividir, né? Empresa e família. Né? O momento realmente que está em casa, a gente sempre tenta estar ali juntos para poder, né, aproveitar e tudo. E no momento empresa é empresa mesmo. Né? É o chamado tempo de qualidade, Exatamente. né? Mais importante do que a quantidade de tempo que você passa é a dedicação ali, a atenção que você dedica. Uma horinha que você fique, uma horinha e meia que você fique, mas que você fique de fato. Com certeza. Né? E aí, Fernanda, voltando ao que eu estava falando, você pegou a empresa quando ainda era uma ideia. Isso. Não existia. Vocês compartilharam ali aquela ideia, compartilharam os desafios e obstáculos e superaram eles. Criaram uma empresa hoje que é referência aqui no nosso estado. Né? Quais seriam os conselhos que você poderia dar? Poxa, eu já passei por isso. Para quem está agora também com a família discutindo, vamos fazer um negócio também. Quais conselhos você poderia dar para essa família que vocês já passaram? Quais foram os desafios assim que você, poxa, esse doeu mais, mas foi assim que a gente resolveu? O que é que você poderia falar? Eu faria diferente isso. Então, é como eu falei, a gente, graças a Deus, tinha os problemas, né? Que eu falava até que não eram nem problemas, eram situações que eram geradas e que a gente conseguia resolver, graças a Deus. Nem toda a família vai ser igual a minha. Não. Jamais, né? Mas graças a Deus, a gente nunca teve problema em relação a isso, porque eu acho que a gente veio de uma criação realmente muito... Tem uma essência, né, na verdade. E hoje, para você empreender, como eu falei, não é fácil. Né? Lidar com pessoas não é fácil. Cada uma tem uma opinião diferente. Mas eu acho que para você manter e você ter uma empresa, eu acho que você precisa respeitar o próximo, né? E a dica que eu dou é quem tiver nesse ramo... que tente, na verdade, seguir em frente, né? Porque, assim, se vai passando de geração para geração, e, tipo, tá com a minha mãe. Se eu não quisesse, hoje o Babyliss seria vendido, né? Mas precisa querer e precisa também gostar. E amar o que faz, né? Acho que é o primordial de tudo, eu acho. Seria esse também o principal aspecto da longevidade da empresa? Sim, com certeza. Ou seja, tem que transparecer, assim como vocês estão fazendo, né, para as próximas gerações, o envolvimento e o amor naquilo que faz, né? Com certeza. E assim, Felipe, isso retroalimenta, porque assim, a empresa ela foi fruto disso. Isso. Foi fruto de princípios de amor, de respeito, de união, né? De união. E você pode ver em todas as conversas, em todas as empresas familiares de sucesso, né, que a gente acompanha, isso é comum em todas as famílias. Se você pega uma família desestruturada, duvido que eles consigam fazer uma empresa estruturada, né? É uma família que tem muitas brigas. Né? Ou ela encerra, ou alguém que vai tocar o barco, que não tem nada a ver. Inclusive, tem muitos casos no mercado. Exatamente. Empresas que vão ser vendidas nas sucessões, isso é normal. Isso. Né? Mas, enfim, que interessante. Viu? Até porque... as famílias desestruturadas, elas falham num aspecto principal do que faz dar certo, que é comunicação. Exatamente. Né? Eu acho que isso é até um ponto mais importante, óbvio. Todos os princípios, eles são importantes, eles são basilares, mas eu, particularmente, se pudesse destacar, seria comunicação. A boa comunicação, até mais do que um pouquinho... a mais do que o próprio amor, do que as próprias boas relações, a comunicação ela é primordial. Quando você entra no meio empresarial, é importante que a gente tenha isso muito claro,
né? Sim. Obviamente, cada um fazendo de uma forma, e esse foi o ponto principal do nosso podcast, né? Desses 3 episódios que a gente vem fazendo, é justamente demonstrar realidades diferentes, né? Com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, mas feito de maneira totalmente diferentes, né? É para mostrar que nem sempre a sucessão ela segue um roteirozinho, Exatamente. uma receita ali de bolo, né? Que existe imagem para muitas adaptações, né? E o que a gente vê é que existem princípios basilares que fazem dar certo e que fazem dar errado, como a comunicação, como a união e a capacidade de resolver as diferenças. Eu acho que isso se torna basilar. O restante, as formalidades, os caminhos que são tomados são muito particulares, né? E foi com essa intenção que a gente quis trazer 3 realidades de 3 segmentos totalmente diferentes. A gente trouxe no primeiro episódio uma família da parte de saúde, né? No segundo da parte de seguros e agora no terceiro da parte de educação. Então, totalmente independentes para mostrar que é possível sim fazer sucessão. E vem de geração para geração, mas cada uma de uma maneira diferente, E a né? comunicação, Exatamente. como você falou, nas 3, estava muito presente. Estava muito presente. Concordando, discordando, que acontece muito, Sim. mas a comunicação era central. Que, diga-se de passagem, a discordância é excelente. É ótimo. Né? Quando você tem discordâncias, você tem pontos de vistas, muitas das vezes, complementares. Exatamente. Né? Então, é importante que as pessoas que sentam numa mesa para decidir discordem. Agora, que resolvam isso de maneira harmônica. Exatamente. Né? Porque é o ponto principal. É o ponto principal. Fernanda, que bate-papo maravilhoso, viu? Eu que Adorei. agradeço. Cheguei bem nervosa. Mas deu Achei um que não show. ia conseguir Tá sair, vendo? mas graças a Deus a conversa foi bem legal. Linda a história de vocês, parabéns. Obrigada. Muito sucesso, porque Obrigada. agora vocês estão entrando na nova fase. É Sucesso às suas verdade. irmãs que estão Desafiadora, né? para todo mundo, né? Da sua família. Mas que eu Bem tenho certeza que desafiador. vocês vão encarar como encararam tudo até agora. Sim, Com muita luta, muita determinação sim, e com certeza com as conquistas que virão. com certeza. Fernanda, Eu brigadão por ter agradeço. aceitado esse convite. Eu que agradeço. Ficamos felizes demais por ter recebido você aqui. Obrigada. E é isso, pessoal. Você que segue a gente no Conta Certa, estamos encerrando agora os primeiros 3 episódios. Falamos sobre sucessão. Vamos tratar agora de outros temas com novos convidados, novos aprendizados. Pessoal, muito obrigado pelo acompanhamento. Quaisquer dúvidas que eventualmente surgiram sobre o tema, sobre a própria empresa, fique à vontade para mandar. A gente vai ter o maior prazer em responder. Sugestão de novos temas que vocês queiram ouvir, pessoas que vocês queiram que a gente entreviste. Então, dê suas sugestões que a gente está aqui para fazer acontecer. Antes que eu esqueça, Fernanda, quem quiser procurar lá o Baby como é que faz? Pode entrar em contato, né, pelo WhatsApp, né, o 79999742121, né, e estarei lá de portas abertas para poder receber. E quem não conheceu ainda, que passa, que acha que não vai gostar ou que não é do agrado, vão lá para conhecer. As redes sociais também, Fernanda, quer passar? Sim, o Instagram também, a Baby Escola, né, Jardim Escola Baby. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição sempre. Show. Siga a gente, porque aqui a conta é certa. Até mais, pessoal.